são 7h05, então o horário que eu estabeleci para começar a oficina. Eu vou... ainda sinto estranho esse filtro atrás. Ok. Então, boa noite, são 7h05, o horário que está estabelecido para dar início para a oficina. Esse é o segundo dia da oficina, a oficina número 2, que envolve o processo de criação do espetáculo Cães, que tem o financiamento do Procultura da Prefeitura de Pelotas. Eu sou Alexandra Dias, sou diretora do trabalho, e sou muito grata por ter tido, né, esse financiamento da Prefeitura, que eu acho imprescindível, né, para a gente continuar desenvolvendo trabalhos de experimentação artística aqui na cidade de Pelotas. Com a questão da pandemia, né, a gente teve um atraso aí na nossa produção, né, o espetáculo não teve a sua estreia presencial, a gente, então, fez uma adaptação desse trabalho, que é um espetáculo de dança, para, então, um audiovisual, ainda dentro dessa linguagem, né, um videodança, portanto. E nesse manejo, né, nessa articulação de uma mídia para outra, né, um espetáculo ao vivo para o audiovisual, nós tivemos que fazer diversas adaptações no trabalho, né? Então, a oficina, a ideia dela era a gente conversar sobre esse tipo de adaptação que teve que ser feita nesse trabalho e também contribuir para aqueles, né, que têm interesse em iniciar esse percurso de trabalho de dança, com dança, né, ou também com audiovisual, que envolve a dança, contribuir a partir da experiência que a gente, como grupo, teve fazendo esse processo do espetáculo Cães e agora do audiovisual do Cães, do filme, né? Então, o filme está na parte de edição agora, nós já captamos as imagens, né? Então, a gente está nesse momento de retrabalhar o que a gente captou e editar, e então formar então essa composição que vai dar vida a esse audiovisual. Isso é importante, né, a falar essas palavras, né, composição, edição, né, que são palavras de dois campos diferentes, né, a composição da coreografia e a edição em vídeo, né, e como isso, na verdade, esses dois universos se juntam quando a gente faz esse percurso, esse processo de criação que envolve duas mídias aí, né, e mais contundente ainda no nosso processo, que já era um espetáculo fechado, né, já era um espetáculo totalmente concebido, que então teve que se renovar, se reinventar, para então se tornar um audiovisual, tá? Então, algumas questões, assim, eu vou deixar registradas aqui, né, e para quem for acessar essa oficina depois, algumas questões importantes que eu ressalto, né, nessa experiência que a gente teve e que é importante também para quem for trilhar esse mesmo caminho, né, ou um caminho similar. Então, a primeira delas é a ideia de desapego, né, quando a gente cria um trabalho e transforma no outro, coisas vão ter que ser cortadas e adaptadas. Então, no processo do Cães, né, eu não queria filmar o espetáculo, não era essa a ideia, e sim criar um outro, né, um outro produto, um outro bem cultural, para dar conta, então, daquilo que a gente estava se propondo artisticamente. Então, nesse processo, eu tive que praticar esse desapego, né, de cenas do espetáculo que realmente tiveram que ser cortadas ou reinventadas para se adaptar ao trabalho do audiovisual, porque é outra mídia, né? Então, a gente tem que pensar nessa nova mídia, para esse novo trabalho. A segunda questão importante foi, então, adicionar à equipe mais 2 profissionais, né, que no início não estavam previstos, e a gente trabalhou
no nosso caso, com a Nós Audiovisual, o Takeu e a Camila, dois profissionais da área de cinema, para fazer então, a captação de imagens, também fotos, e auxiliar também na questão do roteiro, né, do trabalho, e também, claro, a posterior edição, tratamento de imagem e tal, a pós-produção. A gente manteve os bailarinos, manteve o mesmo compositor de trilha sonora, e a gente teve que adaptar alguns elementos visuais, entre eles o figurino. Não que o figurino não funcionasse como ele era antes, foi feito pela Filhas de Molambo, e é um figurino muito bonito, e que serve muito para o espetáculo, mas que visualmente ele não tem o mesmo apelo no cinema, pelo menos ao meu entender, né? Claro que eu estou partindo de uma concepção, o que é importante eu dizer aqui é isso, a gente teve que rever esses aspectos, né? Então, o novo figurino, criado pela Mercedes, ele tem uma uniformidade de cor que eu estava buscando, né? Até para ler esses homens, né? Como um conjunto, né? É importante dizer, eu trabalho com bailarinos homens, e eles formam uma espécie de matilha, né? São homens que se transformam e se enxergam como cães, né? E enxergam o mundo através dos olhos de cães. Eu acho que essa é a melhor forma de dizer isso. Então, eu queria que eles fossem vistos como homens que andam juntos. E para isso eu precisava de uma unidade bastante grande visualmente, e eu tentei trazer isso com esse novo figurino. Né? Então, teve esse outro aspecto, né? Então, já trabalhei três aqui, né? Já trouxe três. O primeiro deles é a adaptação e desapego, né? O segundo deles, então, trazer para a equipe novos profissionais que, né, tenham prática e que tenham ideias bem concretas em relação a essa mídia. E o terceiro, rever também a visualidade do trabalho, né? Então, isso foi extremamente importante. Um outro aspecto foi realmente a questão coreográfica, né? De ter momentos, né, de pensar ângulo, de pensar enquadramentos, de pensar o tamanho das cenas também, né? Eu acredito que quando a gente transforma um espetáculo em vídeo, a gente tem que rever a questão da performance, né? A performance que funciona muito ao vivo não necessariamente vai funcionar em vídeo. Então, tem algumas coreografias que estão mais fechadas, digamos assim, no sentido coreográfico mesmo, mais marcadas, né? E isso não se dá no espetáculo ao vivo. Ao vivo talvez seja um pouco mais, algumas coreografias mais soltas, né? Mas a gente teve que fazer essas adaptações até para conseguir o ângulo certo, a luz certa, e que se compreendesse o que se queria passar em cada cena, né? Tentando manter os aspectos essenciais do trabalho, que é né, esses homens redescobrindo seus corpos, né? E se utilizando, então, da imagem do cão nesse processo. Isso é o mais importante, né? É claro, a gente ainda não tem o produto final nessa altura do campeonato, né? Eu tenho algumas imagens que eu vou trazer aqui, mas é importante então, essa visão de que realmente muda. Então, eu vou passar aqui uma cena que foi feita nesse sentido, que em cena, né, ela é com os homens todos espalhados pelo palco, e no vídeo ela ficou um enquadramento mais pensado, mais, né, pensado para o quadro do filme, do que aquele enquadramento mais caótico, não caótico, mas ao outro pensar que está dentro da cena, né, em que tudo pode acontecer ao mesmo tempo. Então, eu vou trazer essa cena aqui para vocês. Acredito que estejam vendo aí, vou passar essa cena que a gente chama de transição. Então, é exatamente uma cena em que eles faziam isso pelo palco, né, não necessariamente tinha esse enquadramento.
E aqui, novamente, a mesma cena, só que em outra locação, né, na Praia do Laranjal, e também com outro enquadramento. Esse, na minha opinião, um pouco mais aberto, mais cênico, e acho mais feliz também. Então, são esses dois, né? Essa é uma cena, né? Um exemplo, então, de uma cena que sofreu essa adaptação de forma muito concreta, assim, né? Ela não existe no espetáculo, mas ela passa a existir, então, em cena. Existe essa cena, que é uma cena de transição, mas ela tem outros aspectos que não estes, né? Então, tem essa cena que é, nessa momento em que eles, né, navegam para dentro do corpo, mas ela é feita de outra forma, completamente diferente no espetáculo. E o contrário também acontece, cenas que estão no espetáculo e que não estão no vídeo, né? Então, isso é bem importante. Agora, então, a gente vai passar para esse momento de edição, né? Então, vai ter ainda algumas outras mudanças, né? Eu quero trazer aqui para vocês uma outra cena, isso em primeira mão, né? Deixa eu só botar aqui. Que é uma cena, essa sim, acontece tanto aqui, né, em vídeo, no audiovisual, ela aparece, quanto também tem na cena, né? O que a gente se beneficia aqui no audiovisual dessa visão superior, né? Esse enquadramento de cima, que a gente realmente não tem essa possibilidade no palco, né? A gente percebe esses homens se entrelaçando, mas a visão não é a mesma, né? A visão que a gente tem em cena é aquela visão frontal, palco italiano, né? Esse espetáculo foi um espetáculo pensado para palco italiano, mas então mas existe essa composição em que eles então tentam navegar uns por dentro do corpo do outro, né? Vou dar uma avançada aqui. Eles vão então, ó, tá numa outra cena, existe essa cena também, essa coreografia, e aqui então existe um close, né, um extrato, assim, daquilo que se quer da cena, né, então deixa de ser o corpo todo para focar nos pés dos homens dançando, o que é muito importante também para o trabalho, né, mas realmente é uma cena que é distinta daquilo que a gente tem para o espetáculo, né, no espetáculo a gente enxerga eles, né, o corpo todo, obviamente, mas aqui a gente decidiu cortar porque realmente para dar ênfase naquilo que eles estão fazendo, né, nessa movimentação que mexe com a terra e que dá ênfase esse aterramento do corpo. A mesma coisa acontece aqui, né, essa relação com a câmera é tentar também trazer o que a gente busca com o espectador quando a gente elaborou o espetáculo, né, que é esse olho que invade, assim, que não é um olho que está só para dentro da cena, mas é um olho que vai para os espectadores também, então por isso a gente trouxe esse olhar também que olha para a cena, né, que olha para fora, né, desse ambiente, né, que quebra essa parede, né, então que fura realmente a câmera. Não vou mostrar muito para não dar totalmente os spoilers, né. Quero dizer, né, da importância desses momentos de compartilhamento, né, eu sei que essa oficina aqui, ela vai ficar disponível, né, online, no YouTube, para acesso, né, então, quero dizer que acredito que o que a gente precisa agora, então, no Cães, como processo, é ter esse momento, então, presencial, não só com os bailarinos, mas também com o público, né? A gente precisa realmente dessa estreia, e não só da estreia do espetáculo, como também dessa estreia do audiovisual, e que é importante a gente agora começar a se compartilhar com o público também, que é essencial para aqueles como nós, que trabalham com a arte viva, né? Eu espero que com essa oficina tenha sido possível vislumbrar um pouco
desse trabalho que a gente está realizando para o audiovisual e que contribua aí para aqueles que querem passar por esse percurso também, certo? Quero muito agradecer novamente ao Procultura, né, pelo financiamento e também a toda a minha equipe, né, que é uma equipe bastante grande, né, tá, com os bailarinos, produção, figurinistas, o material audiovisual. Quero agradecer a todo mundo, preparador corporal, dramaturga, enfim, a gente não faz nada sozinho. E quero muito agradecer a todo esse povo que esteve comigo e que confiou no meu trabalho para que isso fosse desenvolvido. Né? Essa oficina, obviamente, vai ser mais curta, mais enxugada, porque ela é para pensar, né? Ela vai ser postada posteriormente aí nas plataformas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta pode ser enviado para mim ali no bate-papo ou também diretamente ali na nossa página www.outrodancas.wordpress.com. Agradeço demais, abraço a todos e até.